Olá pessoal, bom dia, tá certo? Vamos dar início de fato aos conteúdos do segundo bimestre, tá certo? Antes de começar, gostaria de dizer que nós tivemos algumas dificuldades no primeiro bimestre de adaptação, não só por vocês, mas nós professores também, mas estou procurando melhorar, tá certo? Assim como eu espero também que vocês já tenham se adaptado, se organizado para que nessa segunda unidade vocês de fato possam contemplar todas as atividades e fazer da melhor forma possível. E acima de tudo, tá certo? Construir uma aprendizagem, ok? Então pensando nisso, eu vou fazer algumas videoaulas desses conteúdos, tá certo? E a partir de agora, toda a atividade avaliativa, tá certo? Que eu colocar para vocês no Google Classroom, eu vou ter o feedback depois da resolução dessas questões, tá certo? Vou socializar com vocês, para que vocês não passem, tá certo? Não passem nenhuma questão que vocês não tenham compreendido, tá bem? Então vamos lá, o conteúdo que a gente trabalhar essa semana é calorimetria, tá certo? Eu já coloquei no Google Classroom um texto com alguns conceitos e definições, tá certo? E duas videoaulas que o professor lá, ele soluciona algumas questões, tá ok? Então, vou só dar um reforço e passar mais alguns exemplos aqui para que vocês possam compreender. E somente a semana que vem, tá certo? Nós iremos trabalhar com atividade avaliativa, tá bem? Então preste atenção, por gentileza, e vamos lá. Então, calorimetria, tá certo? Calorimetria é uma parte da física, tá certo? Que estuda a energia calórica contida em cada corpo, tá certo? Então, as fontes de calor, tá certo? A fonte de calor é qualquer corpo, tá certo? Que forneça calor para o outro. Ou seja, um corpo que tem temperatura mais alta, quando fica próximo de um corpo com temperatura mais baixa, ele vai transmitir calor. Então ele vai servir como uma fonte de calor, tá certo? Então, como nós já vimos, calor só existe quando nós temos dois corpos com temperaturas diferentes, uma com temperatura maior e outra menor, tá ok? Então o corpo, naturalmente o corpo de temperatura maior, ele vai transmitir calor para o corpo de temperatura menor. Ou seja, o corpo de temperatura maior é a fonte de calor, ok? Então, ó, nós temos a capacidade térmica. A capacidade térmica de um corpo, tá certo? É quanto ele, tá certo? É capaz de absorver de calor, tá certo? Para variar a sua temperatura. Então, um corpo está recebendo uma quantidade de calor, nesse caso essa quantidade de calor é em calorias. Então, quantas calorias ele precisa receber para variar um grau Celsius na sua temperatura, ok? Então, a gente chama de capacidade térmica. E a capacidade térmica é dada por essa fórmula aqui, ó. C maiúsculo de capacidade térmica é igual Q, que é a quantidade de calor, dividido por ΔT. ΔT é a variação de temperatura, tá ok? E esse resultado aqui é dado em calorias por grau Celsius, ok? Então, aqui, ó, capacidade térmica, eu tenho um exemplo aqui que eu vou passar para vocês, tá certo? Capacidade térmica. Então, além de capacidade térmica, eu tenho aqui o calor específico. O calor específico é representado por esse C minúsculo. O calor específico, ele é de característica de cada substância, tá certo? Cada substância, ele tem o seu calor específico. Lembram-se de dilatação linear, volumétrica e superficial. Cada substância, ele tem lá o seu coeficiente de dilatação linear. Então, cada substância, cada corpo, ele tem, tá certo, o seu calor específico. É de acordo com a substância que é contida nesse material, tá ok? E o calor sensível. Calor sensível, tá certo? É aquele calor em qual provoca uma mudança de temperatura, porém não há uma mudança do estado físico da substância, do corpo. Vou dar um exemplo, tá certo? Se eu aquecer uma água de 10 graus para 20 graus, vai ter uma variação de temperatura, uma mudança de temperatura. Porém, a água vai continuar no estado líquido. Então, ó, há uma variação de temperatura, porém não há mudança do estado físico, tá certo? Mas se eu resfriar essa água passar do estado de 10 graus Celsius para menos
para 0 graus, tá certo? Então, nesse caso aí, a temperatura ela vai ter uma mudança do estado físico. Quando tem essa mudança de estado físico, a gente chama de calor latente, que nós vamos ver isso, tá certo? Na próxima aula. Então, calor específico é quando o corpo recebe uma quantidade de calor, vai variar a sua temperatura, mas não há mudança do estado físico. Se ele está no estado líquido, ele permanece no estado líquido. Se ele está no estado sólido, ele permanece no estado sólido. Se ele está no estado gasoso, ele vai permanecer no estado gasoso. Ok? E o calor específico, ó, é dado em calorias por grau Celsius, tá certo? Eu sei que lá no conteúdo que eu passei para vocês, tem lá no sistema internacional algumas medidas que é dado em joule, né? Tá certo? Em joule, como queira. E quando for nos exercícios que tratar, que pedir essas medidas, tá certo? Em joule, a gente vai fazer a convenção, tá certo? Mas no momento eu quero explicar só o básico, tá certo? Para que a gente possa ir avançando com calma, tá bem? E por fim, o calor específico aqui, ó, o calor sensível é dado pela essa equação aqui, ó. A quantidade de calor, a massa do corpo, M menos a massa do corpo, C minúsculo, calor específico do corpo, e ΔT a variação de temperatura. Essa formulazinha aqui, essa equação, também é conhecida como a equação fundamental da calorimetria, tá certo? A equação fundamental da calorimetria é essa equação aqui, tá certo? A quantidade de calor é igual à massa do corpo, vezes o calor específico desse corpo, vezes a variação de temperatura que vai estar acontecendo, tá ok? Então vamos para os exemplos. Então o primeiro exemplo, tá certo? É um exemplo de capacidade térmica. Veja o que é que diz no primeiro exemplo. Um corpo formado por um determinado material recebeu 4.000 calorias e teve sua temperatura elevada em 80 graus. Qual é o valor da capacidade térmica desse corpo? Então, primeiramente, vamos retirar os dados, né, que a questão fornece, tá certo? Então, ele diz o seguinte: um corpo formado por um determinado material recebe 4.000 calorias. 4.000 calorias é o que? A quantidade de calor. O que? Tá certo? Quantidade de calor. 4.000 calorias. E teve sua temperatura elevada a 80 graus. Ou seja, da temperatura inicial elevou mais 80 graus. Isso aí já é a variação de temperatura. Isso aí já é o ΔT. ΔT 80 graus.